Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco aqui sobre o nosso trabalho, o que a gente fez aqui, como que a gente trabalhou, tá? Aqui a gente está fazendo uma classificação de diabetes, tá? Identificação de diabetes de uns pacientes. A gente decidiu usar a regressão logística e o Random Forest nesse modelo de treinamento, testes aqui. A gente está usando para isso, a gente está usando um dataset de dados da Pima India Diabetes, que é uma instituição americana que trabalha lá com o povo indígena desse povo Pima. Tá? Os modelos que a gente implementou, como eu disse aqui, vão ser a regressão logística e o Random Forest. E eu vou explicar para vocês aqui no nosso notebook aqui como é que a gente trabalhou. Tá? A gente fez aqui um modelo todo em Python. Tá? Então aqui eu vou instalar minhas bibliotecas que eu vou utilizar. Já estão instaladas, tá? Então vamos passando aqui com elas diretamente. Vou importar as bibliotecas que eu preciso utilizar aqui no meu processo, tá? Só passando bem rapidamente, estou importando Pandas para trabalhar com datasets, NumPy para trabalhar com a numeração, Matplotlib para poder plotar alguns gráficos aí no meio, Seaborn para desenhar uns gráficos, o JobLib que vai exportar o meu modelo treinado para poder utilizar em outros lugares, e o Sklearn porque tem onde a gente vai pegar os testes que a gente vai utilizar, os modelos de teste. Aqui também eu já estou lendo o meu dataset de diabetes, tá? Já importei ele aqui dentro, já foi executado. E vamos dar uma inspecionada nos dados que a gente tem aqui dentro desse dataset, tá? Então o que a gente tem aqui dentro? Dentro do meu dataset aqui ele está me mostrando aqui os registros que eu tenho, tá? Número de gravidez, glicose, pressão arterial, espessura da pele, insulina, índice de massa corpórea, diabetes pedigree function, que é mais ou menos ali uma informação se já tem diabetes na família, a idade e o importante aqui que é o outcome, que é se informando se tem diabetes ou não o paciente, tá? Então isso aqui são só alguns exemplos, são só algumas linhas que o DataFrame Head aqui mostra pra gente. A gente aqui está mostrando quantos, já usando o DataFrame Info aqui, né? O que tem nesse arquivo para mim? Então ele tem 768 registros, com 9 colunas, sendo as colunas que eu já citei ali em cima para vocês, né? De novo aqui ele mostrando, né, com mais algumas informações aqui de quantos registros tem e tudo mais, a média de cada coisa, né? E aqui eu tenho uma distribuição do outcome, né? Ou seja, de quem tem diabetes e quem não tem. A gente tem aqui com 0, que ou seja, não tem diabetes, a gente tem por volta de 500 casos, e que tem diabetes aqui por volta de uns 268 mais ou menos, ou deve ser por aí, já que aqui está quase nos 500, 268 casos com diabetes, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui um mapa de correlação, só para a gente tentar entender aqui o que faz aqui para a gente usar cada informação aqui, cada índice, que é assim, quer dizer o que? Esse mapa de correlação, quanto mais alto, ou seja, quanto mais perto de 1, né, significa assim, que, por exemplo, se o número de gravidez aumentar, um outro índice também vai aumentar, o número de gravidez aumentou, a glicose também aumenta, é isso que ele vai dizer, né? Se dois índices ali, se eles são correlacionados, ou seja, se um índice subir, o outro também sobe junto, tá? E quanto mais perto de um, quer dizer que ele sobe junto, quanto mais longe, ou mais perto de menos 1, que aqui no caso não está mostrando, porque a gente não tem quase nada abaixo de 0, mas ele vai até menos 1 também, quer dizer que é mais longe. Por exemplo aqui, o outcome é informando quem tem diabetes e quem não tem. Ou seja, quem tem diabetes tem sempre um nível de glicose muito alto no sangue. E da mesma coisa a gente pode entender que quanto mais velho, quanto maior a idade, mais número de gravidez aquela mulher pode ter tido, tá? Uma coisa importante que eu não falei ali do nosso dataset é que esse dataset aqui está tratando apenas de mulheres, tá? Então são 768 mulheres que estão sendo tratadas aqui nesse caso. Então é isso que esse mapa de correlação mostra. Quando ele mostra essa coluna em vermelho, 1, você pode ver que é número de gravidez com número de gravidez, glicose com glicose. Então aí é 1 para 1 mesmo e não muda muito. Aqui a gente vai dar uma olhada no número que é uma coisa muito importante, né? A gente saber assim,
para cada coluna, quantos registros zerados a gente tem. Tá? A gente então está vendo aqui, que então a gente fez aqui uma funçãozinha, tá? Que ele vai calcular isso para a gente ter essa escala, e ele está mostrando que em gravidez não existe número nulo ou zerado, glicose existe 5, pressão arterial, espessura da pele, a insulina tem 374 registros zerados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não veio, que não tem isso, que deu zero, né? Que a insulina deu zero no sangue da pessoa? Não quer dizer isso. Ele quer dizer que pode ser que essa informação não esteja disponível, tá, nesse nosso dataset. E isso aqui pode dar um certo problema para a gente. Então a gente precisa, de alguma maneira, zerar isso e deixar isso num nível mais escalável, tá? Tudo mais igual. Então a gente transforma ele. Então a gente está carregando um standard scalar e fazendo uma transformação para todos esses números eles não ficarem também muito distantes um do outro, né? Por exemplo, a gente poderia ter uma insulina que está falando lá que é um 500 no sangue, está um nível de 500, mas só que gravidez a gente vai ter 1, né? Então a diferença entre eles é muito grande. Então a gente precisa dar um scalar transform aqui para poder também tirar essa diferença, que aí ele transforma os dados para ficar mais equilibrados, vamos assim dizer, né? Aqui agora a gente vai separar, né, em treino e teste os nossos dados, usando uma semente de 42. Tá? Então a gente está falando aqui nosso treino e nosso teste vai ter isso, um teste size de 0,2, ou seja, ele vai pegar 20% dos dados do que tem ali no nosso modelo para treino, os outros 80% ele vai testar, né? E a gente está gerando um número 42 aqui só para poder dar um número de semente, que é para ele criar alguns dados fictícios sempre igual. O Smolt aqui, a gente vai tratar ele, como está aqui, a gente vai tratar com desbalanceamento, que ele vai equilibrar a informação. Porque, por exemplo, você imagina assim, que se eu tenho um exemplo, vou dar um número que não é o nosso, mas se eu tenho um caso aqui de 1000 casos, estudando 1000 casos, desses 1000 casos, 950 têm diabetes e 50 não. A diferença é muito grande. Então, se o modelo for treinado com isso, dessa maneira, ele vai entender sempre, ele vai tender a sempre entender que o paciente não tem diabetes. Tá? Então, usando o Smolt aqui, fazendo esse balanceamento, o Smolt ele vai gerar mais dados para a classe minoritária, que no caso é o diabético. Então, ele vai mais ou menos fazer o que? Ele vai, vou gerar mais 900 casos diabéticos, que aí vai ficar 950 não diabéticos, 950 diabéticos, tá? E para ele, quando ele treinar o modelo, ele entender melhor qual que é o caso que o cara tem ou não tem diabetes. Para ele tirar essa tendência de puxar só para um lado, tá? Então é isso que a gente está fazendo com o Smolt. Agora aqui eu vou realmente rodar os meus modelos, tá? Vou fazer meus treinamentos. Então, tanto na regressão logística, quanto no Random Forest. Aqui eu vou só rodar ele. E aqui eu já estou salvando os meus modelos. Eu estou gerando os meus modelos aqui na minha saída, está na minha pastinha de saída. Vou atualizar aqui, está aqui. Então ele já gerou meus modelos. Com esses modelos gerados aqui pelo JobLib, que é uma biblioteca, ele vai exportar esses modelos e eu posso importar eles para ser usados em outros lugares, né? Usar eles numa API, e em outros locais aí, numa Alexa da vida, colocar numa Alexa ou até mesmo um sistema médico, tá? Então, o meu modelo treinado eu já exportei aqui. Agora, nesse momento aqui, eu vou pegar e vou gerar uma função que ele vai avaliar o meu modelo, tá? Então, ele carrega o modelo que eu estava utilizando ali, tá? E vai mostrar para mim aqui algumas informações comparando as duas, tá? A regressão logística e a Random Forest. A gente vê aqui que na regressão logística, da coluna real para a predição, tá? A gente vê que ele previu zero, onde era realmente zero, 74 vezes. E ele previu 1, onde era zero, ou seja, ele previu diabetes onde não era diabetes, 26 vezes. E aqui já na próxima linha, aqui na linha do diabético, ele previu que não tinha diabetes quando realmente tinha para 17, e que tinha diabetes quando tinha, né, previu 37. Então ele acertou
37 nessa linha. Isso no regressão logística. Agora no Random Forest, a gente vai olhar que ele previu que não tem diabetes para 75 casos que não tem diabetes. E ele previu que tem diabetes para 25 casos que não tem diabetes, ou seja, ele errou os 25 aqui. E mesma coisa a gente tem aqui, né? Que ele previu 16 para quem não tem, ou seja, ele errou, e o previu que tem diabetes para 38, que ele acertou que realmente tinha. Uma coisa engraçada que a gente pode ver aqui, olhando, meio que dando uma olhada nos dois casos aqui mais ou menos junto, tentar deixar aqui para mostrar igual, é que assim, que ele previu corretamente, no regressão logística, ele previu corretamente que não tem diabetes 74 casos, enquanto no Random Forest ele previu para 75, ele previu um a mais. E no regressão logística, ele previu erroneamente, ou seja, ele falou o cara não tem diabetes, quando na verdade o cara tinha, para 17. E aqui no Random Forest ele previu que não tinha, quando realmente tinha, para 16. Ou seja, nesses dois casos aqui, só olhando aqui, a gente já consegue entender que o Random Forest foi um pouco melhor. Porque ele previu um caso a mais, que foi o certeiro, 75 contra 74, e previu também certeira um caso a menos, né, que ele previu incorretamente. Ou seja, 16 contra 17 do regressão, 17 no regressão e 16 no random. Então, nesse caso aqui, a gente vê que o random ele foi um pouco melhor nesse nosso ensaio. Eles têm algum gráfico, eu tenho aqui as informações, tá? Então, nosso regressão logística foi preciso em 81 para quem não tinha e 59 para quem tinha, enquanto o Random Forest ele foi preciso para 82 que não tinha e 60 para quem tinha. Como o gráfico mostra, né, o Random Forest ele foi um pouco melhor nesse caso, e aqui seria o modelo ideal para a gente escolher no final, tá? Agora aqui a gente vai fazer a nossa finalização aqui, a gente vai ler nosso dataset novamente. Vamos importar os nossos modelos que a gente treinou ali anteriormente, para a gente poder usar eles aqui. E aqui a gente vai criar uma função onde eu vou informar os dados de algum paciente novo, para ele poder falar para mim, ó, esse paciente tem diabetes ou não tem, de acordo com as informações que eu imputar no negócio, tá? Então, vou colocar aqui, vou inserir os dados do paciente aqui, tá? Vou até aumentar um pouquinho o zoom de novo aqui. Então, número de gestações, vou colocar aqui que a mulher, né, teve 2 gestações, que a glicose dela está em 105, pressão arterial 10/7, a espessura da pele eu vou chutar 42, a insulina eu vou falar que está em 200, o índice corpóreo 33, a função do pedigree eu vou colocar que tem 1, porque vamos supor que tem alguém lá, tem 35 anos, inputei os dados. Vamos ver o que isso aqui vai me trazer. Rodei meu modelo, e agora eu vou ver, em cima desse paciente que eu acabei de colocar, o que ele vai me dizer aqui sobre ele. Então ele está me dizendo que pela regressão logística esse paciente não tem diabetes, a probabilidade de não diabetes é 68 e de diabetes é 31. Enquanto que o Random Forest diz que ele tem diabetes, o não diabetes é 38 e o diabetes é 62. Como lá em cima a gente olhou e a gente viu que o Random Forest é um pouco melhor, então a gente tende a entender que o paciente tem diabetes. Vou colocar uma outra informação aqui de um outro paciente, tá? Vou colocar aqui que ele não teve gestação ainda, que a glicose está abaixo de 100, que é onde dá um problema, que a pressão 12/7 está normal, espessura da pele 20, insulina está ali nos 50, o IMC 24, ou seja, pessoa magrinha, pedigree diabético, vou colocar um 0,5, a idade tem 30 anos, tá? Peguei isso daqui, carreguei meu modelo novamente e vou de novo analisar esse paciente. Aí na regressão logística não tem diabetes, proporção é 95/4, e no Random Forest também não tem diabetes, tá? Então aqui a gente conseguiu ver que o nosso modelo está funcionando, está aplicado aí com tudo que a gente pode, e como a gente viu aqui, o ideal nesse caso aqui que a gente analisou é usar o Random Forest. Obrigado, gente, valeu.